Olá, esse é mais um episódio do nosso podcast Papo Legal. Eu sou o professor Marcelo Mizaca, como sempre, muito bem acompanhado aqui dos meus amigos de cátedra, professor Everton, professor Paulo Cavazana. Hoje nós trouxemos aqui um convidado especial a pedido de vários alunos que queriam que a gente tratasse a respeito desse tema, que é a profissão de delegado de polícia, e para isso nós trouxemos aqui hoje o também professor Fábio Neri Pistori. O professor Fábio, ele é graduado em Direito, mestre em Direito pelo Centro de Universidade Eurípides de Marília, delegado de Polícia do Estado de São Paulo desde 2000, professor titular do Centro Universitário Católico Unisalesiano e especialista em investigação sobre crimes de corrupção e lavagem de dinheiro pela Academia de Polícia do Estado de São Paulo. Possui também pós-graduação em Polícia Judiciária e Sistema de Justiça Criminal pela Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra, nesse ano de 2002. Professor Fábio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, nosso podcast Papo Legal. Cavazana, Everton estão ansiosos para começar a te torturar aí, fazer perguntas para você. A Inquisição vai começar. Fiquem à vontade aí. Qual dos dois quer começar? Tirando o palitinho. Eu vou lá. Manda bala. Fábio, é um prazer a sua presença aqui. Uma presença que com certeza não será a primeira, será rotineira. Um projeto que iniciou e muitos alunos já nos recomendaram a sua presença. E o início desse bom papo começou em sala de aula, inclusive. Por quê? Recentemente eu estava trabalhando numa turma aqui no Salesiano e questionei os alunos acerca de carreira, futuro, objetivos de vida. E claro, me surgiu aí uma certa surpresa porque diversos se colocaram com a intenção da atuação na polícia, em especial na carreira do delegado de polícia. E nada mais importante e construtivo para responder à intenção desses alunos, o objetivo de vida desses alunos, senão um profissional, e um profissional de altíssima qualidade, que a região ela tem o prazer de recepcionar, E aí a gente começa esse papo assim, Fábio. O que falar para esses alunos que já no segundo semestre brilham os olhos na carreira da polícia, da delegacia, O que falar para esses alunos? Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui ao lado de grandes amigos, Amigos de longa data, pessoas que eu tenho uma profunda admiração, O Marcelo Mizaca, amigo já há muito tempo, trabalhamos juntos. O Dr. Paulo dispensa comentário, Tem pedigree, Desde a época do avô, do Clemente Cavazana, que a gente acompanha o trabalho. Dr. Everton, amigão também, trabalhamos juntos lá em Guararapes. Eu era delegado em Guararapes e ele juiz. A nossa amizade começou ali em 2010, E foi uma amizade que só foi se estreitando a cada dia e somos grandes amigos, Eu fico muito feliz, demais mesmo. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui ao lado de pessoas como vocês. E ouvindo de você, Paulo, que foi um pedido dos próprios alunos, rapaz. Isso me dá uma força que você não tem ideia, Durante as nossas aulas eu procuro trazer em sala de aula, em todas as aulas, falar com eles de concurso público, falar da carreira de delegado de polícia, e a gente percebe que a gente está colhendo frutos. E eu falo de coração, porque eu sou um apaixonado pela Polícia Civil, um apaixonado mesmo. Então, quando eu falo para os meus alunos na sala de aula da carreira de delegado de polícia, e saber que já tenho alunos delegado de polícia, que inclusive trabalham comigo já, o Dr. Gustavo, de Birigui, foi aluno, E conversei muito com ele. Desde do começo ele falava que ele tinha interesse pela carreira de delegado de polícia e o bacana é que eu não trago somente a parte boa da polícia. Isso que é importante. Eu converso com eles e eu jogo limpo. Como toda e qualquer carreira, nós temos os percalços. Não é mar de rosas. Mas ao longo desses 22 anos como delegado de polícia, eu posso afirmar que melhorou muito. Melhorou muito, muito, muito. Em termos de estrutura, em termos salariais, não é aquilo que se espera, mas já melhorou muito também. E eu brinco. Quer ficar rico? Vai advogar, igual o doutor Paulo Cavazana. Bem longe. Tem que guardar dinheiro. Quer ficar rico, vai advogar. Quer ter uma vida estável, vai prestar concurso público. Não fica rico, mas te dá uma certa estabilidade.
né? E isso eu trago em sala de aula. Um outro ponto interessante nosso aqui também, né? Devido a esse interesse que foi crescendo pela carreira de delegado de polícia, nós montamos aqui no Unisalesiano a delegacia escola. Eu estou no Unisalesiano desde quando começou o curso de Direito. O primeiro professor de Direito Penal do Salesiano fui eu. Não existia esse campus aqui ainda. Professor da primeira hora de Direito Penal. Fui eu. Bacana. Nós começamos aqui no Salesiano, né, o curso de Direito em 2004. Eu não iniciei em 2004, eu iniciei em 2005, porque naquela época não existia Direito Penal no primeiro e no segundo termo. O curso de Direito era no centro da cidade. Era ali ao lado da praça, perto do plantão policial, onde era o antigo Objetivo, que hoje é um prédio lá. Nós começamos ali. Não existia o campus aqui. O coordenador na época era o Dr. Pancotti, né? E eu era delegado em Turiúba. Eu tinha acabado de chegar de São Paulo, estava em Turiúba, e eu conheci o Dr. Pancotti e recebi o convite para ministrar aula. Num primeiro momento, me deixou um pouco tenso. Mas era um sonho que eu tinha de lecionar, sabe? Eu adorava isso. E comecei a dar aula no Salesiano em 2005. E desde então, a gente falando sobre a carreira jurídica, sobre concurso público, eu tentava empolgar os alunos, né? E tivemos a ideia de montar a delegacia escola aqui no Salesiano. Trouxemos aqui para a delegacia escola tudo que é feito em uma delegacia de polícia. Atos de polícia judiciária mesmo, um boletim de ocorrência, como que se faz uma portaria, como que se instaura um inquérito policial. Nós trazemos aqui a Polícia Civil, nós temos um convênio, o GOI apresenta ocorrência na delegacia escola, nós lavramos auto de prisão em flagrante, porque você, como advogado, você sabe que muitos colegas advogados, quando eles vão acompanhar um flagrante, recém-formados, eles não têm a mínima noção do que pode, do que não pode ser feito, como se acompanha um auto de prisão em flagrante, e isso tudo nós demonstramos aqui na delegacia escola, sabe? É uma maneira que nós temos de contextualizar o aluno, de demonstrar como que se procede, como que se comporta, né? Estatuto da OAB, até onde você pode ir, você pode acompanhar, você pode interferir. Então, nós procuramos fazer com que os nossos alunos saiam daqui com pelo menos assim, olha, o mínimo de noção de como se comportar e de como acompanhar a lavratura, por exemplo, de um auto em flagrante. E acho que tudo isso daí fez com que os alunos começassem a admirar a carreira de delegado de polícia. Então, acho que hoje eu entendo o porquê deles terem pedido para eu estar aqui falando com eles hoje. Pô, bacana. Pô, legal. Fábio, grande amigo, é um prazer estar aqui com você. Paulo, Marcelo. É verdade, rapaz. A gente se conhece há longa data e se tornou uma amizade muito bacana. Minha mulher tem até ciúme, sabe? Ah, é? É, porque ela faz assim, eu ligo mais, você liga mais pro Fábio do que pra mim. Mas é isso aí, brotou essa amizade. Eu também vim para a instituição salesiana, porque o Fábio falou, vamos lá, você tá começando aí, vamos lá pro salesiano. Eu falei, rapaz, não. Mas e deu certo. Prazer. Eu menti pra caramba pro padre quando eu apresentei o... Ele tem uma dívida Ele tem uma eterna. dívida. Eu falo que ele deve a alma. Eu trouxe ele a conversar com o padre Luiz, que, né, na época era o diretor-geral aqui, e eu falei muito bem dele pro padre Luiz. O padre até falou assim, filho, isso tudo é verdade? Eu falei, padre, mais ou menos, vai. Fábio, mas foi bacana. Fábio, falando assim da carreira... conta aí para nós, assim, de uma maneira... Você já deu detalhes, mas conta aí de uma maneira bem resumida o que um delegado de polícia faz. Qual que são as atribuições principais de um delegado de polícia? O delegado de polícia... A carreira de delegado de polícia, né? O que me atraiu muito foi o dinamismo, né? Eu costumo dizer para os alunos em sala de aula que a gente levanta com uma interrogação na frente. Diversas outras carreiras, você levanta e já sabe o que você tem que fazer, o que vai te aguardar, o que te espera ao longo do seu dia. A carreira de delegado de polícia, não, isso não existe. Quando nós levantamos, nós sabemos aquilo que nós devemos fazer, aquilo que ficou do dia anterior. Mas, quando você menos espera, existe um roubo de grande dimensão na cidade, ou um homicídio, ou um latrocínio, e aí você tem que ir para a rua.
você tem que mudar o teu foco, você tem que trabalhar, você tem que investigar. É a cobrança em cima, é a imprensa cobrando, é a família. Então, nós temos que dar atenção e, de repente, aquilo que você levantou pensando que você ia fazer, nada daquilo mais vai ser feito naquele dia. Então, é uma atividade dinâmica. É uma delícia. Você trabalha atrás da mesa, você trabalha na rua, né? Não existe, como é que eu vou dizer, um cronograma a ser seguido, um roteiro de trabalho, né? As coisas vão acontecendo e você é levado pelas circunstâncias. Mas o delegado de polícia hoje, ele tem uma gama aí de atribuições, né? Muito, muito grande. Investigar é uma delícia, todo mundo quer investigar, não tem coisa mais gratificante. Logicamente que às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas eu sempre digo, olha, não pode faltar uma coisa, vontade, determinação. Você, naquele momento, você é tido como uma tábua de salvação de muitas pessoas. Eu brinco, né, com os meus alunos, ninguém procura delegacia de polícia porque gosta. Se você vai a uma delegacia de polícia é porque você está precisando. Então, talvez seja, naquele momento, e de fato a sua tábua de salvação. Então, tratar bem as pessoas, sabe, aquela palavra de conforto no momento em que a família está totalmente abalada com algo de ruim que tenha acontecido, e você é a pessoa que, naquele momento, tem que fazer a diferença. Você tem que fazer a diferença. Você não vai prometer que você vai esclarecer, mas você tem que se empenhar. Sabe, você está ali para isso. Então, dê o seu melhor. Faça aquilo que for melhor. Aquilo que você tem à sua disposição, você tem que utilizar. Então, a carreira de polícia, de delegado de polícia, ela é muito dinâmica, né? Nós trabalhamos com inquérito policial, com investigação, com representação de prisão temporária, representação de prisão preventiva. E eu acho que a gente na verdade, ali é o primeiro juiz da causa, né? A gente costuma dizer, é o primeiro juiz da causa. É você que enfrenta aquela situação no momento em que os nervos estão à flor da pele, que a família está desesperada, e você tem que ter um pouco de cadência, você tem que ter um pouco de sensibilidade para saber lidar com essas situações. Porque são situações sensíveis, que exigem um tratamento diferenciado, sabe? Então, nós estamos na linha de frente. Né? E isso daí é uma delícia. Para quem gosta de atividade policial, você está vivenciando aquele momento e saber que você pode ajudar, que você pode fazer a diferença. Né? Tantas investigações bacanas que eu tive a oportunidade de trabalhar. Mas o interessante é o que a gente também ouviu de uma promotora de justiça, a doutora Flávia, porque quando a gente observa profissionais dessa qualidade na nossa região, o caso do Fábio, da Flávia, a gente nota que não é apenas uma carreira, não é apenas um concurso, não é apenas 5, 6 anos estudando. Você tem que ter sangue nos olhos, meu amigo. Você tem que ter paixão pelo que você faz. Não adianta nada você ser delegado de polícia de trás de uma mesa, muitas vezes. A população tá exigindo a sua presença. E o bom trato, a boa conversa, soluciona. Dr. Emerson falou exatamente isso também. Falamos que o gabinete dele é um gabinete que se humaniza. Não é? Então, o Fábio, é bem interessante essa sua confidência, vamos assim dizer, né? Porque ser delegado é muito mais do que um concurso público. É isso que os nossos alunos precisam, né, ter em mente. Sem dúvida. Paulo, não é para qualquer um. Ótimo. Tá? Acredito que em toda e qualquer carreira, se Sim. você não é feliz, se você não levanta de manhã com aquela vontade de fazer a diferença, você vai ser infeliz pro resto da sua vida e você não vai produzir. E quem perde com isso, no nosso caso, como servidores públicos, quem perde com isso é a sociedade. Sabe? Então a gente levanta de manhã sabendo que tem um compromisso social mesmo, de dar o seu melhor, né? De fazer aquilo que está ao seu alcance. A gente sempre fala, a gente não pode resolver todos os problemas, mas pelo menos dedicação é algo que é indispensável, né? Em toda e qualquer carreira, e como servidor público mais ainda, né? Então a carreira de delegado de polícia, ela te dá tudo isso. Ela abre um leque para você. Além de abrir um leque, ela te abre portas, né? Eu fui convidado para lecionar no Salesiano, não porque eu era o Fábio, porque até então ninguém me conhecia, eu estava chegando na região. Eu fui convidado porque eu era delegado de polícia e o Unisalesiano queria um delegado de polícia que desse aula de direito penal. Legal. Né? Logo em seguida, por estar aqui, eu tive que fazer o mestrado, que foi uma exigência também,
Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Terminei o mestrado, lecionando aqui no Unisalesiano já desde 2005. Então, em janeiro agora completa já 18 anos de casa, né? É uma vida aqui no Salesiano, é uma vida. E poder trabalhar isso em sala de aula com os alunos, mostrar a atividade, né, de polícia judiciária, a atividade do delegado de polícia. Nosso decano, professor decano de Direito Penal aí da casa, diz uma coisa, se você tivesse um aluno hoje que está lá no 5º ano da faculdade, querendo se decidir pela carreira de delegado, ou um delegado em início de carreira, que vacina que você recomendaria a ele para ele não se frustrar com a carreira? Ou seja, você explicou muito bem aqui para a gente que tem coisas muito gratificantes na carreira. Mas tem coisas que o aluno ou o aspirante a delegado ele precisa se vacinar para ele não querer se desiludir com a carreira e ele não querer sair da carreira na primeira dificuldade que ele encontrar. Quais são as dificuldades que ele vai encontrar? Olha, Marcelo, alguns pontos fundamentais, né? Isso aconteceu comigo. Não é mar de rosas. Você vai hoje ingressar num concurso de delegado de polícia, você vai trabalhar em São Paulo, a regra é essa, tá? Você vai trabalhar em periferia em São Paulo, como foi o meu caso. Eu não tinha ninguém da carreira, eu não conhecia a polícia e, de repente, eu me deparei com o 50 DP, Itaim Paulista, em São Paulo, onde fiquei 3 anos. Eu comecei com 23 anos, como delegado de polícia. A gente costuma brincar, era uma criança ainda, era um molecão, né? Com 23 anos. A gente olhando para trás hoje, eu não sei se eu teria a coragem hoje de encarar o que eu encarei quando eu era um molecão. Né? Eu não tinha carro, eu morava no centro de São Paulo, eu tinha que pegar um metrô da Vergueiro até a Sé, depois da Sé até Itaquera, só aí eram 40 minutos de metrô. Depois era mais 40 minutos de ônibus até chegar no plantão, né? E eu ia de calça jeans e camiseta, né? Porque tem aquele receio, você está em São Paulo como delegado de polícia, você pode ser reconhecido a qualquer momento, porque eu trabalhava numa região de periferia e eu chegava de ônibus e eu ia embora de ônibus, né? Eu nem contava para minha mãe o que acontecia lá, porque com certeza ela fala assim, volta daí urgente. Né? Eu tinha uma cadeia com 200 presos, isso não acontece mais, porque nós não temos mais cadeias públicas em distrito, mas naquela época eu tinha lá 200 presos que tentavam fugir todos os dias. Então ali era uma vigilância 24 horas por dia, né? Esquema de plantão. Aqui no interior nós não temos o esquema de plantão, mas você fica de sobreaviso 24 horas por dia também. Então, se você está num município da região, você é o delegado de polícia daquele município. Então, qualquer momento, final de semana, à noite, seu telefone vai tocar, você vai ter que estar de prontidão, né? Então, nós temos algumas dificuldades, certo? Outro ponto fundamental, não se envolver demasiadamente numa ocorrência. A gente costuma falar, né, que nós temos sempre 3 verdades, né? A verdade de uma parte, a verdade da outra e a terceira, que é realmente a verdade. As partes realmente costumam puxar a brasa para sua sardinha no momento que está registrando o boletim de ocorrência. Então, com um pouquinho de sensibilidade, de sensibilidade, né, para que você consiga verificar ao certo, né, onde é que você está pisando, para você não ir nem com muita sede ao pote, nem com pouco, mas você tem que ter um pouquinho aí de razoabilidade, né, digamos assim, no momento que você está trabalhando. Então, não se envolver. Você tem que fazer o seu melhor, mas de uma forma equidistante. Olhar com olhos clínicos de cima, não se envolver, porque sempre que você se envolve com a ocorrência, não termina bem. Lá na frente você pode ter, você vai perceber que você, de fato, não deveria ter agido daquela maneira, os fatos que foram narrados não foram daquela forma. Então, com um pouquinho de distância, né, com olhos clínicos, você certamente vai conseguir realizar um trabalho bem melhor nessa situação. Aproveitando, Fábio, concurso público, né? Você ser delegado, né? Prestar concurso público para delegado de polícia, foi uma coisa que
você tinha desde criança ou não, surgiu assim, você se dedicou? E quanto tempo você se dedicou a isso? O que você poderia falar pro acadêmico de direito sobre o concurso, a preparação? Para falar a verdade, eu nem pensava em fazer direito. Foi um acidente. Foi um acidente. De muitos, inclusive. De muitos. De muitos. Todo mundo se Olha, identifica. eu vou confidenciar uma coisa para vocês aqui. Eu prestei vários concursos para odontologia. E prestei um de direito. E fui fazer direito. Mas a gente fala, né? Meu pai fala até hoje, fala, isso aí é providência divina. O homem sabe o que é melhor pra gente. Não é a tua vontade. É a vontade dele. Hoje eu nem penso em ser dentista. Eu seria, acho que, um péssimo dentista. Mas, com 17, 18 anos, qual é a maturidade que uma criança tem, um adolescente tem, de saber o que vai ser melhor para a vida? Eu acho que as decisões da nossa vida, elas são tomadas de uma forma muito cedo, né? É difícil saber o que você quer para a tua vida. Caramba, você está com 17, 18 anos, você vai morrer com 80, com 90 anos. E você tem que decidir o que você quer ser naquele momento. Eu queria ser dentista. Quando eu comecei a fazer direito, que rasparam minha cabeça no primeiro dia... Até hoje não nasceu o cabelo, cara. Mas eu chorei tanto. Paulo, eu chorei muito. Eu cheguei em casa, eu olhei, eu chorava no espelho e falava assim, não é isso que eu quero pra minha vida. Mãe, eu não quero isso. Eu comecei a fazer direito, eu peguei 6 exames no primeiro semestre e eu quase reprovei. Porque eu falava, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero da minha vida. Até que surgiu na minha vida um cara chamado Luiz Flávio Gomes. Ele veio fazer uma palestra na faculdade, rapaz, e aquele cara me sensibilizou. Da nossa região, inclusive. Da nossa região. Foi delegado, né? Foi delegado. Foi delegado de polícia, né? Foi promotor, foi juiz. E ele veio fazer essa palestra aí. E depois acabou que foi um grande amigo, né? Uma grande perda, infelizmente. Mas esse cara, ele fez a diferença na minha vida. E eu não me esqueço de uma frase que ele falou: quem não sabe o que quer da vida, faça direito. E com um sotaquezinho, né, que ele adquiriu, né? Faça direito. Você não vai se arrepender. Mas o dia que eu passei, rapaz, no concurso de delegado de polícia, que eu encontrei com ele, eu fazia Damásio na época, e eu subi no elevador com ele, e ele falou assim, eu falei, professor, eu tô no oral de delegado de polícia, e ele falou assim, olha... O que eu posso te dizer é que você vai andar com um pé na cova e outro na casca de banana. Eu falei, obrigado, professor. Sempre sábio, né? Foi a brincadeira que ele fez, mas o que ele quis mostrar para mim é que né, eu não ia me deparar com coisas, somente coisas belas. Não é um filme de Hollywood o negócio, não é um filme de Hollywood. O que ele quis, depois a gente conversando, ele falou assim, olha, eu já fui delegado de polícia. Não é fácil ser delegado de polícia. Não é fácil. Mas, enfim, foi uma conversa dessa com o professor Luiz Flávio Gomes na faculdade, que eu ouvi da boca dele, olha, quem não sabe o que quer, faça direito. E depois disso daí, rapaz, umas coisas interessantes, né? Teve um episódio bacana que furtaram um toca-CD meu, rapaz. Eu já fazia direito, eu não sabia nem onde tinha que reclamar. Eu não tinha nem feito boletim de ocorrência. Eu fui reclamar na promotoria de justiça. Cheguei lá para conversar, falei, eu quero falar com o promotor. O doutor Marcelo vai conhecer o promotor, que chama Jair Eduardo De Luca. Ele olhou para mim e falou assim, você já fez o BO? Eu falei, não. Ele falou, o que você faz? Aí já morrendo de vergonha, né? Eu falei, eu faço direito. Ele falou assim para mim, você quer fazer estágio comigo? Eu falei, esse cara deve estar maluco, né? Já vim aqui pagar um mico desse, o cara tá me convidando para ser estagiário dele, pô. Ele é mais louco do que eu, né? Eu falei assim, eu quero. E a partir daquele momento, professor Everton, a minha vida mudou. Aos poucos eu fui percebendo que eu não estava ali por acaso. Abri o concurso estagiário oficial do Ministério Público na época, e eu prestei, e passei muito bem colocado, e comecei a fazer estágio de promotoria, e trabalhei 3 anos lá em Valparaíso, na promotoria de Valparaíso. De Valparaíso para o mundo, hein? De Valparaíso para o mundo, rapaz, sabe? E comecei a trabalhar com inquérito policial, e via inquérito policial, aquelas investigações, eu falei... Caramba, acho que eu nasci pra isso, meu. Legal. Sabe, eu nasci pra isso, pô, tá na cara, o homem tá colocando tudo na minha frente, tá me colocando no caminho que eu tenho que seguir.
Sabe, ali eu já não pensava mais em... E o prazer também, né? E o Não prazer. é só o ler, né? O ler com prazer, pô. Aquilo me fazia tão bem, rapaz. Esse me é fazia o ponto. tão bem. É. E foi uma alegria tão grande pros meus pais, rapaz, sabe? De falar, puta, cara, esse cara tá no caminho agora, acho que agora vai aprumar. Agora, minha mãe falava assim, você tem que aprumar, rapaz, você tem que aprumar. Eu falei, mãe... Imagina o quanto o Dr. Cido não rezou pra isso, hein? Meu Deus do céu, acho que foram várias noites de sono, assim, daquelas turbulências em casa, porque eu não queria, por muito pouco eu não deixei a faculdade. Por muito pouco eu não deixei a faculdade mesmo, porque eu não queria. E de repente, rapaz, Aquilo que a gente as comentou, coisas foram acontecendo na minha vida. A gente acha que todo mundo nasceu vocacionado. A gente Exatamente. comentou isso, né? O cara nasceu para isso, olha lá. Não, todo mundo tem esses tropeços, né? A vocação se constrói, né? A gente tá vendo aqui que ela vai sendo construída ao longo Feliz do tempo. aquele que consegue na primeira, É, né? Mas não é a regra, não. Quantos concursos, Fábio? Delegado, você fez? Perdi a conta, hein? É. Prestei vários concursos. No estado de São Paulo, eu prestei 2. Eu tomei pau no primeiro, na segunda fase. Fiquei na segunda fase. E aí, no terceiro, no segundo que eu prestei, aí eu fui pro exame oral. Se perguntar qual é a fase mais complicada, aí esse negócio do exame oral é complicado. Você acha o pior? Achei o pior. Achei o pior porque na primeira e na segunda fase é você com a prova, na terceira fase é você com uma banca examinadora. Né? E falar em público não é fácil. Ainda mais uma situação daquela que é a situação da sua vida, né? Se você se sair bem, você está aprovado. Um deslize seu ali e tem que ter a sorte do cara perguntar para você o que você sabe, porque você não sabe tudo. Tem que ter a sorte de perguntar aquilo que você estudou, né? E Concurso público é a arte de bem enganar, né? Já dizia a frase de quem se dedica ao concurso público, né? Pois é, né? É a arte de você saber conduzir o seu exame oral. Não deixa nas mãos ou na boca do cara que vai perguntar. Vocês têm que saber conduzir o seu... Eu falo isso em sala de aula. Você tem que deixar sempre uma pergunta seguinte em aberta, que você vai saber que vai ser a próxima pergunta que vem para você. Interessante isso, hein? Eu, como nunca tive foco em concurso, não sabia dessa. Que quem conduz a fase oral muitas vezes é o candidato. É o candidato. E eu tentei fazer isso. Então eu sabia já que eu ia até certo ponto na resposta, porque eu sabia onde ele ia chegar. Jogava a isca. Eu jogava a isca. Né? E ele vinha e falava assim, bom, já que você tocou nesse assunto, então... Eu falei, isso, fala que é isso com o tio que eu vi mesmo. Vem que eu mato o peito aqui e sai jogando. Não vamos sair daquilo que eu... Eu dou o script, né? Eu dou o script. Aqui é um terreno sedimentado. Aqui nesse caminho aqui eu posso caminhar com firmeza, com certeza. O exame oral não é fácil. O exame oral ele é aberto ao público, é você com a banca na sua frente ali, né? E te chamam na hora lá, vários outros candidatos atrás, todo mundo assistindo o que você tem para falar ali, né? Torcendo às vezes contra, porque isso que eu ia falar, o seu exatamente. insucesso abre o caminho dele. Abre a vaga dele, né? Exatamente. Então, ali é um momento crucial mesmo. Né? Ali você não admite erro, você não pode titubear, você tem que ser firme. Às vezes ele pergunta, você acha ou tem certeza? Então, o cursinho preparou a gente para isso também, né? Nunca dizer assim, não sei, né, professor Mizaca? Fala assim, não me recordo. Né? É algo que você estudou, mas não se lembra daquele momento. Na verdade, você não sabe porra nenhuma. Né? Não sabe nada, né? Então, a gente, na sala de aula, eu brinco com os alunos. Tem alunos e tem alunos diferenciados. Por exemplo, o professor Mizaca, ele cansou de ser juiz do Paraná. Ele falou, agora eu quero brincar de ser juiz em São Paulo. Foi lá, prestou e passou também. Então, tem aqueles que são fora da curva. São fora da curva. Outro patamar, né? Outro patamar. Né? Tem os geninhos. Tem os mais sorte, tem os que tem mais sorte. Não vou dizer sorte. Né? O professor Mizaca é um cara diferenciado, pô. A gente sabe disso. Exatamente. Agora, se perguntar, foi tudo lindo, maravilhoso na vida dele, eu falo para os alunos de sala de aula, não existe isso. Não existe. Nós pegamos a história de vida do professor Paulo, vai ter uma, o professor Everton, ele foi escrevente, também não tinha tempo para estudar, mas o tempo a gente constrói, né? Só dá valor ao tempo quem não tem tempo. Porque eu conheci vários ao longo da minha caminhada, minha trajetória, que tinha tempo. Podia estudar de manhã, podia estudar à tarde, podia estudar à noite. E não aproveitou esse tempo. Por outro lado, nós temos pessoas como o professor Everton aí, que não tinha tempo. Eu sei da história dele, que ele conversou comigo já.
Ele trabalhava o dia inteiro, então ele estava no final de semana. Ele construiu o tempo dele, assim como o professor Misaka. O professor Misaka começou na guarda municipal de Birigui. É isso, professor? É isso. Mas é isso mesmo, assim, tem aquele ditado, né? Quando você quer pedir alguma coisa pra alguém, Pede pra quem não tem tempo. pede pra quem não tem tempo. Porque o cara que tem tempo, ele não vai fazer. É isso Ele mesmo. procrastina, né? É, Quem tem demais exatamente, esbanja. exatamente. Né? E eu falo em questão sala de aula isso. Ah, professor, mas eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo. Eu falei, É você se que você tem. quiser, É. você acha o seu tempo. Claro. Como é que tá o seu final de semana? A partir do momento que você começou a fazer direito, meu amigo, sua vida mudou. Claro. E tem que mudar mesmo. E tem que mudar. Você não pode se dar mais ao luxo de falar assim, eu tenho a sexta-feira à noite, eu tenho sábado, eu tenho domingo. Não, pera um pouquinho. Se você tem um objetivo de vida, então é o momento de você fazer a diferença. Eu falo aqui, nós não estamos para ser mais um aí fora, não, porque aí fora já tem muitos. Então, se você está aqui para ser mais um, simplesmente aparecer aqui na faculdade, eu te dou um conselho. Pare por aqui. Você vai gastar dinheiro à toa, você vai ser infeliz, não vai ser produtivo e não vai terminar bem. Então, a hora que você colocou a bunda na cadeira, a partir desse momento a sua vida tem que mudar. E tem que mudar. Você tem que fazer diferença. Você está aqui para ser um dos melhores. Se não o melhor, pelo menos um dos melhores. Então, aproveite o fato de você estar aqui, porque essa oportunidade que você está tendo não são todos que têm. Sim. Olha só a oportunidade que a vida lhe deu. Então, abrace e segure isso, rapaz, com unhas e dentes. Esse caminho é tão rápido, o professor Misaka sabe disso aí. Fala, passar no concurso público, você tem que abrir mão de um monte de coisa. Abrir mão de um monte de coisa, quanto tempo? 1 ano e meio, 2 anos? Caramba, você vai colher frutos depois. Não adianta você viver bem aí agora. Esse não é o momento, esse é um momento de sacrifício. Sim. E quando você começa a estudar, quem está estudando vai entender o que eu estou falando. Deixa de ser sacrifício. Aquilo passa a fazer parte da tua vida. O dia que você não estuda é aquele dia que você fala assim, caramba, foi um dia perdido. Por que eu perdi esse dia hoje? Aquilo, cara, vai te contaminando. Você quer estudar cada dia mais. Cada dia mais. Você começa a prestar concurso e vê que está indo, está fluindo o negócio, está melhorando. Fala, caramba, eu estou no caminho. Eu falo isso para eles em sala de aula. Não percam tempo. O professor não faz milagre. O professor te dá um norte. E muitos estão entendendo isso daí, né? Nós temos alunos aqui já, promotor de justiça, o exemplo do Dr. Cássio, o Emir, que já está na fase oral do Ministério Público. Marcelo foi aluno aqui também, O né? Marcelo. Promotor do Ministério Público do Paraná. Ministério Público do Paraná. Nós temos o Dr. Gustavo, de Birigui, delegado de polícia, que foi aluno nosso também aqui. Então, é tudo coisa assim que é tão gratificante, sabe? A gente encontrar esses amigos na rua hoje e falar, professor, o senhor fez a diferença na minha vida. Quando eu fui fazer a prova lá de Direito Penal, parecia que eu estava assistindo tua aula. Legal, Rapaz, isso não tem preço, porra. Isso... E nós ressaltamos esse papel do professor também, né? Muitas vezes não só em sala de aula, Fábio, mas no corredor, né? No próprio WhatsApp, trocando uma mensagem, né? Levantando o cara. E ali, muitas vezes, no corredor, especificamente, você muda a carreira do cara. Você dá destinação à carreira do cara. Você consegue fazer a diferença na vida das pessoas. E esse nosso projeto, né, do podcast, ele tem esse braço, ele tem essa vertente. Porque muitas vezes esse é o papo do corredor, que muitas vezes um tem oportunidade. Hoje não, hoje 500, 600, 800. Todos vão ouvir aqui e Todos vão se vão ouvir. motivar, né? Exatamente. Legal. É a tal da globalização do ensino é. aí mesmo, né? Quando Exatamente. nós fizemos faculdade, né? Pô, a gente tinha que ir para São Paulo, se precisasse fazer um cursinho. Não foi o caso do Dr. Misaka, né? Autodidata. Ele estudou por conta. Já tinha videoconferência, né, minha época? Eu Agora- sou mais novo. Ele é mais novo. Na nossa época, não tinha videoconferência. Não tinha... Por conta, eu não ia conseguir passar. Eu fui fazer cursinho em São Paulo, né? Ah, mas seu pai pagou teu cursinho? Não, meu pai não pagou meu cursinho. Eu tinha um amigo advogado, muito bem sucedido, e tinha várias ações em São Paulo. Então, tudo que ele precisava em São Paulo, eu fazia para ele. Então, eu também não tinha o dia inteiro para estudar. Eu tinha que correr o Fórum João Mendes, eu tinha que correr o TRT, o TRF, o Tribunal de Justiça, tudo que ele precisava lá. Processo físico na época. Processo físico não é? na época era o Fábio que ia lá tirar os xerox. Eu não advogava, eu era office boy. Uhum. Eu era o boy dele lá. Então, tudo que ele precisava lá em São Paulo, ele tinha um braço lá, que era o Fábio.
Me ligava, ó, tem que acompanhar um julgamento em tal lugar hoje, você vai lá e vem para mim. Eu ia. Então, ele pagava o meu cursinho, né? E morávamos em 4, num apartamento lá, e a gente dividia o aluguel. Então, não pesava muito. Mas o cursinho, quem pagou foi esse advogado mesmo. Porque meu pai também não tinha condições. Minha mãe é professora do Estado, meu pai era bancário na época. Então, também não tinha... Muito legal, Nascer em Fábio. berço de ouro também, não. Bacana. Então, Bacana a gente os alunos tem que, ouvirem isso. né, Muito essa legal. história Sim. eu conto. É. Né, porque dificuldades todos nós temos mesmo. Pode ter certeza. Se perguntar para qualquer colega aí que seguiu carreira pública, concurso público, vai ter uma história de vida. Poxa. Né? A gente sabe dos percalços, das dificuldades que todos tiveram aí. Todos. Mas é a questão da persistência, né? O professor Damasio dizia assim... Quer uma receita de aprovação no concurso público? Todo mundo fala assim, lógico que a gente quer. Ele falava, é colar a bunda na cadeira e levantar só o dia que seu nome estiver na lista. Né? É mais ou menos isso daí mesmo. Estudar até passar, né? Estudar até passar. É persistência E não mesmo. para passar, né? Para Até passar. passar. Até passar. E eu falo, a fila, ela tá andando. Você entrou numa fila aqui hoje, mas você já está na fila. Qualquer fila que você entrar, vai demorar um pouquinho, mas você vai chegar. A sua vez vai chegar. Só não passa quem desiste. Isso é um compromisso de vida. Fala, caramba, cola a bunda aí 2 anos, meu. Você vai usufruir depois. Rico você não vai ficar, mas você vai ter uma estabilidade. Sim. É tão rápido. Fácil? Não é fácil, pô. Fácil não é nada nessa vida. Nada vem de... O que é fácil, né? Nada, né? Mas você pode fazer a diferença na sua vida. E isso daí não vai lhe custar muito. Basta você ter foco e objetivo de vida. Você tem que ter um objetivo de vida. Se você não sabe para onde você quer ir, é aquela história, qualquer lugar serve. Enquanto você não fala assim, olha, eu quero fazer tal coisa, eu quero ser tal coisa, se conscientizar disso, que vai ter um preço, meu amigo, o tempo está passando, cara. A tua vida está indo embora. Aqueles que enxergam um pouquinho mais, esses daí daqui a pouquinho estão com o burro na sombra, né? Como dizia Claro. o meu avô, tá com o burro na sombra. Basta que você fale assim, ó, eu quero, eu vou me dedicar e eu vou conseguir, não tem dificuldade nenhuma. Todos nós, tirando o Marcelo Misaca, que é o fora da curva aqui, dificuldades todos nós tivemos aqui. Ah, o Fábio é um cara inteligente. Não, eu não sou inteligente, eu me considero um cara esforçado. Inteligente, não. Eu sou esforçado. Eu tinha um propósito de vida. Eu falei, eu vou ser. E a gente consegue. Claro. Exatamente. Legal. A gente podia ficar aqui tocando esse podcast um bom tempo falando disso, porque é extremamente motivador para os nossos alunos, Exato. né? Mas a gente tem o limite de tempo aí também. Eu queria... Tenho certeza que tanto o Everton como o Cavazana vão comungar da minha opinião aqui, que foi extremamente proveitoso esse momento. Agradecer o Fábio por tudo que ele nos proporcionou e proporcionou aos nossos ouvintes lá também, Fábio. Eu queria, assim, se vira nos 30 aí para você, abrir a palavra para você, se você quiser olhar para aquela câmera ali, ó, que eles estão te vendo lá, o teu aluno, o que você tem para falar para ele a título de derradeiras palavras sobre o cara que quer, ou a menina que quer ser delegado de polícia? Como eu disse no início da minha fala, né? Eu não queria fazer direito. Mas pode ter certeza de uma coisa. Se você está aqui, não é por acaso. O homem, ele se incumbe da sua trajetória. Basta que você tenha vontade. Basta que você tenha interesse. Né? Não tenho dúvida que tudo vai ficar muito mais fácil na sua vida. Né? Desde o momento que você tem um foco, que você tem determinação, você vai conseguir. Você vai chegar onde você quiser. Nós não temos limite. O ser humano não tem limite. Então, eu posso afirmar. Estão no lugar certo, estão no momento certo. Ah, eu estou com um pouquinho mais de idade, um pouquinho menos de idade. Não. Nós conhecemos vários colegas que passaram em concurso público com 38, com 40 anos, até mais. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Você aposenta com 75 anos hoje. Então, olha, é uma carreira, falando de delegado de polícia, é uma carreira bastante árdua, tem percalços, tem os momentos de dificuldade, mas é gratificante. É gratificante. Hoje eu posso dizer que eu me identifico com aquilo que eu faço. Eu sou feliz com a minha profissão.
Eu sou feliz como delegado de polícia, eu sou feliz como professor, porque eu posso mudar a vida dos meus alunos, já há quase 18 anos aqui, né? E a gente percebe que a gente está colhendo frutos. Nós não estamos aqui por acaso, acho que Deus não me colocou no caminho dessas pessoas por acaso. Se Ele me colocou aqui, é porque eu sei que eu posso fazer diferença na vida de muita gente, de muitos alunos, né? E sem dizer que é uma satisfação a gente fazer amizades aqui. Nesses 18 anos aí, meu Deus do céu, eu só tenho a agradecer por tudo que Deus me deu. Sabe, é gratificante você encontrar as pessoas depois de 18 anos, falar, professor, eu fui teu aluno na primeira turma. Pai, que gostoso que é de ser sempre lembrado. Tem um, né? Sempre tem. Onde você vai, sempre tem um aluno para... E quando fala bem de você... Paulo, eu fiquei tão feliz quando eu ouvi isso da sua boca hoje. Falar assim, ó, que os alunos pediram o professor Fábio ir lá falar. É direito seu saber isso, pô, né? Sabe? Nada... Rapaz, isso daí, para nós somos professores, nós sabemos que isso daí não tem preço, cara. Isso é gratificante. Claro. Né? E a carreira de delegado de polícia, como eu disse, né? O início ele é árduo, mas aos poucos tudo vai se ajeitando, como tudo se ajeita na nossa vida, né? Você tem um momento de desespero no começo, é um emprego novo, aquela coisa logo, tá longe da família, longe dos seus amigos, mas você vê, não demorou muito, eu já estou na minha região já há muito tempo, fiquei em São Paulo 3 anos, nesses 3 anos eu vivi polícia, eu vi a polícia crescer demais, mudar para melhor. Nossa, hoje as ferramentas que nós temos de investigação, a gente brinca, né? Aquele tempo lá a gente fazia investigação na rua, só na rua, né? A gente brincava, era chute na porta, né? Não, hoje não. Hoje a gente faz uma investigação de qualidade dentro da sua sala. Técnica, né? Técnica. Ferramentas tecnológicas, tá tudo à disposição da polícia hoje. Sabe? É um cabedal enorme de ferramentas de investigação que nós temos à nossa disposição. São vários cursos de aperfeiçoamento. Então, para quem tem interesse, vai encontrar uma polícia civil hoje nesses termos. Aparelhada. Não falta equipamento, não falta viatura, não falta armamento, equipamentos tecnológicos, ferramentas de investigação. Nós temos tudo o que há de mais moderno, tudo que tem na Europa nós temos aqui, até em melhor qualidade, tudo que tem em Israel nós temos aqui. Então, nós não podemos reclamar. Né? Os colegas juízes aqui, os promotores que trabalham com a gente, sabem disso daí mesmo. O trabalho que é feito aqui hoje é um trabalho de excelência. Então, essa hoje é a nossa realidade. Eu não tenho que reclamar, não está faltando nada na polícia, não. Não está. Nós temos tudo que nós precisamos. Para aqueles que estão ingressando, que têm vontade de investigar, não vai faltar ferramenta de investigação. Basta que você fale assim, olha, eu tenho um compromisso com a polícia, eu tenho um compromisso com a sociedade, eu tenho um compromisso comigo. Pode ter certeza que você vai ser feliz aqui. Eu vou encerrando por aqui também. Eu só tenho a agradecer ao professor Paulo, ao professor Misaca, ao professor Everton. Nós estamos aqui entre amigos. Um bate-papo delicioso. Rapaz, a gente poderia continuar conversando aqui o dia inteiro. Bom. Só faltou uma cerveja aqui agora, porque a conversa... O professor Everton já salivou, ó. Ele nem gosta. Nem gosta lá, ó. A gente vai ficar aqui batendo papo o dia inteiro. Obrigado mesmo por terem aberto essa oportunidade a mim para falar um pouquinho da minha história de vida, um pouquinho da minha carreira. Eu só tenho a agradecer. Obrigado mesmo, obrigado por tudo. Nós que agradecemos, Fábio. Acho que todo mundo aqui é unânime quanto a isso, né? Parabéns aí pela tua trajetória enquanto policial, parabéns pela tua empolgação. Depois de muitos anos, ainda é difícil a gente encontrar essa chama da empolgação em quem já está há muito tempo na carreira, né? Mas a gente vê que pessoas vocacionadas fazem a diferença realmente. Obrigado, Fábio. Parabéns, obrigado, Fábio. Cavazana. Obrigado, Everton, aí pela companhia. Então, moçada, fiquem aí com Deus. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Papo Legal. Não deixem de assistir e acompanhar os próximos episódios, tá bom? Até mais!